Você sabia que os temperamentos, eles têm variações? Então preste atenção no vídeo de hoje, porque eu vou mostrar as 3 variações ou características do temperamento colérico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem, eu quero te adiantar que cada temperamento ele tem uma estrutura. E quais são essas estruturas, pastor? Ela pode ser, ou os temperamentos podem ser quente, frio, secos ou úmidos. E cada temperamento tem 2 combinações que são muito fáceis de identificar. Tem uma combinação entre essas 2 características que hoje eu quero falar sobre essas variações de uma forma mais simples possível para que você possa entender e possa acompanhar. Essas combinações, principalmente no colérico que nós vamos analisar hoje, elas são quentes e secas. E como isso pode me dar 3 resultados diferentes no colérico? Existe a variação de quantidade, como se fosse uma variação de proporções das características. Todos os coléricos, eles são assim, ou são quentes, ou são secos, ou são quentes e secos, ou são quentes, secos e úmidos. Mas eles podem ser mais secos do que quentes. Então, eles vão ser de um jeito, ou seja, se eles forem mais secos do que quentes, eles vão seguir um certo ritmo que prevalece no seu temperamento. Nos que são mais quentes do que secos, tem um ponto a mais que podem ser identificados e que eles podem, além de quentes e secos, eles podem ser quentes, secos e úmidos. Ora, aí já tem outra característica, já possui outros costumes que nós vamos abordar no decorrer do vídeo, para que você entenda. Cada um desses tipos coléricos, eles dão a impressão de que tem um pouquinho de outros temperamentos, mas eles não têm 2 temperamentos. O fato é que eles têm características que são comuns em outros temperamentos também. Eu estou me fazendo entender? Então coloca aqui nos comentários se vocês estão entendendo o que é que nós queremos falar. O primeiro colérico que nós vamos falar é o colérico faísca. Este é mais seco do que quente. E como é que vamos falar desse assunto? Tem um livro que eu vou deixar aqui linkado na descrição, que é do Dr. Ítalo, que ele fala sobre os 4 temperamentos. E lá você vai encontrar. Eu aconselho você a adquirir esse livro. É barato, não tem essas condições todas de carestia. Não é uma coisa muito cara assim que a gente possa analisar nesse sentido. Mas você vai ter condição de entender claramente o que nós estamos falando. Então, como eles se apresentam nessas características? Ele vai ser o colérico faísca, ele vai ser mais rígido do que os outros coléricos. A falta de envolvência, ou seja, eles não se envolvem muito, eles não se adaptam muitas às questões, ele é um tanto quanto teimoso, né?
predomina uma certa teimosia na convivência com eles, e são os principais fatores desse tipo em particular. E por ser um tanto quanto secos, ele é mais decidido, ou seja, ele decide muitas coisas. Quando ele quer uma coisa, decide ter uma coisa, decide agir de certa forma, não tem quem tire isso da cabeça dele. Ele é muito decidido e para mudá-lo tem que provar realmente que ele está errado. E aí é onde entra a maior dificuldade de lidar com essas pessoas, porque elas não abrem mão das suas decisões, e para que elas se convençam de que elas precisam mudar, elas têm que ter a prova palpável. E mesmo assim, olhe lá que eles ainda teimam. Tem uma certa teimosia. O temperamento colérico, a pessoa colérica, nessa condição colérico-faísca, eles são orientados por resultados. Ou seja, é o tipo colérico que ele precisa que você realmente mostre com detalhes, que eles realmente estão errados. E muitas vezes, quando você prova que eles estão errados, eles ainda sentem uma certa dificuldade em aceitar que estão errados. Sabe por quê? Porque eles têm uma outra característica que é muito interessante. Eles são altamente ressentidos. Eles são muito ressentidos. E todos têm uma certa dificuldade, né? Os coléricos geralmente têm uma certa dificuldade em aceitar certas coisas, em esquecer algumas críticas, a esquecer algumas situações em que eles se envolveram. Mas o colérico faísca, ele é muito decidido e é muito ressentido, né? Ele tem uma facilidade muito grande de guardar mágoas, de guardar rancor. Ele fica chateado com uma pessoa, então pode se preparar, porque vai levar anos essa chateação, e ele não vai perdoar facilmente. Ele vai sempre estar lembrando aquilo que você fez com ele, independentemente se foi voluntário ou involuntariamente. Essa característica ele compartilha um pouco com o temperamento melancólico. O temperamento melancólico também tem um pouco disso, principalmente quando ele é o melancólico pedra. Às vezes, o colérico tende a ser um pouco mais agressivo. Ele, muitas vezes, acontece de se manifestar de uma forma um tanto quanto rude nas suas respostas, na sua forma de lidar. Eu estou falando do colérico faísca, preste bem atenção. E alguns terapeutas que já tiveram a oportunidade de lidar com pessoas com essa característica, dizem que eles são tão suaves quanto um coice de mula. E se você está se identificando com algum tipo desse que nós estamos narrando, não é mera coincidência. Nós estamos falando de uma realidade. Acontece com pessoas nas mais diversas áreas, né? Porque se você se identifica com essa condição, é bom já ir cuidando, né, para se libertar, para ter como nós podemos dizer assim, para liberar essa energia, procurar algo que possa
liberar de forma tranquila essas energias tão fortes que existem no colérico faísca. Eu geralmente aconselho prática de esporte ou de uma prática de artes marciais, porque extravasa, né, toda aquela energia que eles têm. Eles são muito confundidos com os melancólicos pedra, porque, inclusive, eu vou colocar aqui sobre esse melancólico o vídeo falando sobre ele, linkado aqui também, para que você depois possa pesquisar. Então, eles também são, como os melancólicos pedra também são secos, eles têm essa particularidade de serem frios. E como os dois são bem secos, essas características são também bem marcantes na vida de cada um deles. As pessoas muitas vezes confundem quando estão sendo acompanhadas pelo terapeuta, porque eles muitas vezes dizem, mas eu sou melancólico, eu sou mais colérico, ou eu tenho os dois. Não é que você tem os dois. Você tem as duas características que são comuns entre eles. Mas cada pessoa tem o seu próprio temperamento, certo? Então, a predominância da condição da secura, ela pode ajudar a você identificar, dar uma pista, né, para aqueles que procuram identificar qual é o seu temperamento. Eu aconselho firmemente que você, que está curioso para saber qual é o seu temperamento, procure fazer uma terapia, converse com o terapeuta, verifique se ele pode lhe ajudar. Nós temos vários testes que podem ser feitos tranquilamente, até online mesmo. E você pode conseguir identificar a predominância de cada uma dessas características e poder identificar com clareza qual é o seu verdadeiro temperamento. Ok? O segundo tipo de colérico que nós costumamos receber nas nossas consultas, nas nossas terapias, são os coléricos fogo. O que é isso, pastor? Esse é o mais quente, ele é mais quente do que seco. Então, antes de nós falarmos sobre esse tipo de colérico, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se ainda não se inscreveu, compartilhe com outras pessoas sobre esses assuntos que são bem relevantes para cada um de nós. Então, pela lógica, podemos afirmar que ele é um pouco menos rígido, né? Porque se ele tem o predomínio de ser quente, ele também é mais expansivo. O que quer dizer isso? Que ele se apresenta geralmente como um líder nato. Esse tipo de colérico é aquela pessoa que desde pequena já mostra uma certa liderança. Ela quer ser líder em todos os lugares que chega, entre as amiguinhas, entre os amiguinhos, né? Eles têm orgulho de serem coléricos. Eles batem no peito e chamam para si a questão. Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faça o que eu tenho que fazer. Eu sei como deve fazer isso. No trabalho, ele é aquela pessoa que arrebanha para si toda a responsabilidade da instituição, né? Daquele grupo, daquele local de trabalho. Então ele é quem é o líder ali para tirar dúvida, para orientar, para buscar, para fazer amizade, para receber novas pessoas. É ele que se enturma e enturma todos os outros naquele ambiente. Ele é aquela pessoa que leva o grupo para uma lanchonete, para fazer um lanche.
que mostra, guia o caminho para um determinado, como um guia turístico faz. É ele que organiza as festividades, quer seja do trabalho, quer seja na família, quer seja em qualquer instituição, na igreja ou em associações das quais ele faz parte. É ele quem guia todo mundo, porque ele é o líder nato. Não é que ele se ache superior, é uma coisa natural. Eles se manifestam assim tranquilamente. E você não tem como impedir, porque eles são carismáticos demais, eles são muito dados, eles são muito simpáticos. Embora seja rígido em algumas áreas, mas ele sabe fazer aquele manejo, né, para atrair o interesse e a atenção das pessoas. E o interessante é que quando ele recebe críticas, ele é muito senhor de si, ela é muita senhora de si, ela é muito decidida. Então, quando um colérico faísca recebe uma crítica, ele se fecha. Mas esse tipo de colérico aqui, ele simplesmente dá de ombro e diz, olha, não estou nem aí para o que as pessoas pensem, eu sei quem eu sou. A minha ideia já é boa, então para que eu tenho que ouvir a ideia dos outros? Então essa condição, esse temperamento é ligado, né? Porque todos os elementos, todos os temperamentos são ligados a um elemento. Mas esse elemento, fogo, é ligado verdadeiramente a uma tocha de fogo. É assim que eles agem, eles são muito dinâmicos. Ou seja, ele sempre vai estar mostrando uma ideia, ele sempre vai estar mostrando a solução dos problemas, ele sempre vai estar mostrando um caminho onde você possa seguir sem atropelos. Ele usa ou ele direciona todas as coisas de maneira que facilita o ambiente, deixa o ambiente um tanto quanto mais ativo e mais eficiente na sua condição. Mas no final das contas, é ele quem dá a última palavra. Todos podem conversar, mas quando ele decide que o assunto é esse é o assunto, ele dá a cartada final e é ele quem resolve essa questão. Então ele diz, pronto, vai ser desse jeito. E ninguém pode mudar mais ele, nesse sentido. Ele quer conduzir as pessoas a algum lugar, e esse algum lugar melhor. Né? Ele orienta a vida das pessoas, dos amigos, ele dá conselho, ele arruma a vida de todo mundo. Talvez não a dele, mas a maioria das pessoas ele quer ajeitar a vida de todo mundo. Né? Ele ajeita a vida no trabalho, se for no esporte, ele ajeita o grupo do esporte, o seu time. Se é na condição emocional, ele dá o conselho necessário para que a pessoa se dê bem. Ele é muito controlado, viu? E ele não perde o controle. É muito raro um colérico fogo perder o controle sobre alguma coisa. Acontece? Sim, acontece, mas é muito raro e poucas pessoas veem isso no colérico fogo. Então, ele consegue se segurar, embora ele esteja estressado, esteja numa situação difícil, ele pode até ser grosso, ele pode ser até barulhento, ele grita, mas ele dificilmente chega à violência de fato. Você não vai ver um colérico fogo se enrolando com alguém no chão, brigando. Tá certo? O terceiro tipo de colérico é o colérico brasa. Esse é mais quente do que seco. E tem um aporte nesse tipo de colérico que é um aporte único, que é o aporte da umidade. Ele é úmido.
Isso dá a ele a capacidade de ser fogo, de ser seco e de ser úmido. O que eu quero dizer com isso? Embora seja rígido, embora ele tenha opiniões formadas, embora ele possa oferecer uma certa segurança do grupo, então, embora ele seja rígido, seguro, gritador, né, barulhento, esse tipo aqui, ele tem uma vantagem, que eu considero ser vantagem, porque é uma forma de equilibrar a rigidez do colérico. Porque ele traz um certo conforto para as pessoas que estão com ele, que convivem com ele. Eles aquecem o relacionamento. Eles conseguem ser afável. Eles conseguem ter uma certa sensibilidade que os outros não têm. E essa umidade dele o torna envolvente. Então, desde que não o contrarie, desde que a convivência dele não seja atacada no sentido de impedir que ele se manifeste, então eles são até carinhosos, conseguem ser carinhosos. E diferentemente do egoísmo do colérico faísca e do fogo, por causa do seu aporte úmido, ele é aquele que vai à luta pelos coleguinhas. É ele que defende o mais fraco. É ele que vai ter uma certa empatia por aqueles que sofrem. São aqueles que vão ter um senso de justiça muito forte em si. E não aceita a injustiça, não aceita condições que possa denegrir a imagem de alguém. Ele se envolve em atividades até um tanto quanto competitivo que eles são, mas eles buscam se superar a cada momento porque eles sempre veem coisas boas, às vezes onde não tem, mas eles veem, eles conseguem ver. E ele, com o senso de justiça que eles têm, eles defendem com muita propriedade aqueles mais fracos. Então, se você se encaixa em alguns desses perfis que nós colocamos aqui, dessas características, então, nesses aspectos que nós falamos, então comenta aqui no nosso comentário, tá certo? Nós vamos ficar por aqui nesse assunto do temperamento colérico. Nós vimos essas três características. No próximo vídeo eu quero falar sobre as outras 3 características dos demais temperamentos, ok? Nós ficamos por aqui, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.